Ele só precisava de uma secretária, mas o destino tinha outros planos. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O vento frio de junho varria as ruas de Porto Alegre, carregando consigo as folhas secas que dançavam em redemoinhos pelas calçadas do centro da cidade. João Miguel ajustou o sobretudo enquanto caminhava em direção ao imponente prédio que abrigava sua rede de escritórios de advocacia. Aos 38 anos, ele havia construído um império jurídico respeitado em todo o Rio Grande do Sul, mas nos últimos meses sentia um vazio que o sucesso profissional não conseguia preencher. A secretária anterior havia se aposentado após 15 anos de serviços prestados, deixando uma lacuna não apenas administrativa, mas também na rotina que João tanto prezava. Era um homem de hábitos, que gostava de ordem e previsibilidade, mas ultimamente tudo parecia sem cor, sem propósito. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto subia os degraus de mármore do escritório, João não imaginava que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. Suelen Cristina da Silva chegou ao escritório 15 minutos antes do horário marcado para a entrevista. Aos 26 anos, ela carregava uma elegância natural que chamava a atenção sem ser exagerada. Formada em administração, havia passado os últimos 3 anos trabalhando em uma empresa familiar, mas sonhava com novos desafios. Sentada na sala de espera, ela observava os detalhes do ambiente, as estantes repletas de códigos jurídicos, os quadros com certificações e prêmios, o aroma de café recém-passado que permeava o ar. Tudo respirava seriedade e competência. Quando João emergiu de sua sala para chamá-la, ambos sentiram algo inexplicável no ar. Ela se levantou com graciosidade, estendendo a mão em um cumprimento profissional, mas o aperto de mãos durou, alguns segundos a mais do que seria considerado normal. Bom dia, Sr. João Miguel. Sou Suelen Silva. Bom dia, Suelen. Por favor, me chame apenas de João. Entre, fique à vontade. A voz dele tinha um tom acolhedor que a tranquilizou, imediatamente. Durante a entrevista, João se impressionou não apenas com as qualificações profissionais de Suelen, mas com sua inteligência aguçada e a forma como ela articulava suas ideias. Havia uma luz em seus olhos quando falava sobre seus projetos, futuros que ele há muito não via em ninguém. Suelen, por sua vez, ficou fascinada pela forma como João conduzia a conversa. Ele a fazia sentir-se valorizada, ouvindo atentamente cada palavra, fazendo perguntas pertinentes que demonstravam genuíno interesse em conhecê-la, além do aspecto profissional. Suelen, preciso ser honesto com você, disse João ao final da entrevista. Este é um ambiente muito dinâmico. Trabalho muitas horas, viajo frequentemente e preciso de alguém que seja mais que uma secretária. Preciso de uma parceira de trabalho, alguém em quem eu possa confiar completamente. Senhor João... João, ela se corrigiu sorrindo ligeiramente. Estou pronta para esse desafio. Na verdade, é exatamente o tipo de oportunidade que estou procurando. Houve um momento de silêncio, onde os dois se entreolharam. João sentiu algo se mover em seu peito, uma sensação que não experimentava há anos. Suelen baixou os olhos, sentindo as bochechas corarem levemente. Bem, João pigarreou tentando recuperar a compostura profissional. Acho que encontrei minha nova secretária executiva. Pode começar na próxima segunda-feira? Claro, muito obrigada pela oportunidade, Suelen respondeu, seus olhos brilhando de alegria. Quando ela saiu do escritório, João ficou parado em frente à janela, observando sua silhueta desaparecendo entre os pedestres da rua. Havia algo diferente nela, algo que despertara uma curiosidade que ele não sentia há muito tempo. Suelen caminhava pelas ruas do centro de Porto Alegre, com passos leves apesar do peso que carregava no coração. Pegou o ônibus que a levaria de volta ao bairro onde morava com os pais, na zona norte da cidade. Durante o trajeto, não conseguiu tirar João da cabeça. Havia algo magnético nele, uma combinação de autoridade e gentileza que a deixara impressionada. Mas ao chegar em casa,
a realidade a golpeou como uma rajada de vento frio. Nelson estava lá, sentado na sala com seus pais, discutindo os preparativos para o casamento que deveria acontecer no final do ano. "E aí, Su? Como foi a entrevista?" perguntou Nelson sem levantar os olhos da televisão. "Consegui. O emprego?" respondeu ela, tentando demonstrar entusiasmo. "Que bom, filha", disse Dona Marlene, sua mãe. "Agora vocês podem começar a juntar dinheiro para o casamento e para a casa própria." Suelen olhou para Nelson, que apenas acenou com a cabeça, ainda focado no jogo de futebol que passava na TV. Eles estavam juntos há 5 anos, um relacionamento que começou mais por conveniência e pressão familiar do que por paixão. As famílias eram amigas há décadas, e desde adolescentes todos esperavam que eles ficassem juntos. Nelson era um bom rapaz, trabalhador, que havia herdado a oficina mecânica do pai. Era confiável, previsível, mas entre eles não havia faísca. Não havia aquela química que ela via nos filmes ou lia nos livros. Era um relacionamento morno, confortável na sua situação. Naquela noite, deitada em seu quarto, Suelen pensou na diferença entre a conversa que teve com João pela manhã e a indiferença com que Nelson recebeu sua notícia. Pela primeira vez em anos, ela se questionou se estava seguindo o caminho certo. A primeira semana de trabalho passou como um turbilhão. Suelen se adaptou rapidamente à rotina do escritório, impressionando não apenas João, mas todos os advogados da equipe com sua competência e dedicação. Ela tinha uma capacidade natural de organizar o caos, de antecipar necessidades e de resolver problemas antes mesmo que eles surgissem. João observava tudo de sua sala com crescente admiração. Suelen não era apenas eficiente, ela transformava o ambiente ao seu redor. Havia uma energia positiva que ela irradiava, fazendo com que todos trabalhassem com mais prazer e produtividade. "Dr. João", ela disse, entrando em sua sala na sexta-feira ao final do expediente. "Organizei toda a documentação para o caso da segunda-feira e agendei as reuniões que o senhor pediu para a próxima semana. Há mais alguma coisa que preciso fazer?" "Suelen", João levantou os olhos dos papéis que estava analisando. "Você superou todas as minhas expectativas esta semana. Na verdade, estava pensando, que tal tomarmos um café? Para conversar sobre como está, se adaptando, claro." Ela hesitou por um momento. Sabia que Nelson a esperava para jantar com seus pais, como faziam toda sexta-feira há anos. Mas havia algo no convite de João que a intrigava. "Seria ótimo", respondeu, surpreendendo a si mesma. Eles foram a uma pequena cafeteria na Rua da Praia, um lugar aconchegante decorado com fotografias antigas de Porto Alegre. Sentaram-se próximos à janela, de onde podiam observar o movimento da rua e o rio Guaíba ao longe. "Conte-me sobre você, Suelen", disse João após pedirem os cafés. "Sei sobre sua formação, sua experiência profissional, mas quero conhecer a pessoa por trás da competência." Ela sorriu, sentindo-se valorizada pela pergunta. "Não há muito o que contar. Nasci e cresci aqui em Porto Alegre. Sempre fui dedicada aos estudos. Minha família é muito tradicional, valores gaúchos bem arraigados. E o senhor, como começou nesta área?" "Também sou daqui, de uma família do interior. Meu pai era tropeiro, minha mãe professora. Eles fizeram grandes sacrifícios para que eu pudesse estudar direito. Construí tudo isso pensando em honrar o esforço deles." Havia uma sinceridade na voz de João que tocou Suelen profundamente. Ela percebeu que por trás do homem bem-sucedido havia alguém que carregava o peso da responsabilidade e da solidão. "E família? O senhor tem família?" perguntou ela curiosa. João sorriu melancolicamente. "Fui casado por 10 anos. Terminamos há 3 anos. Ela queria uma vida diferente, mais simples. Disse que eu estava casado com o trabalho, não com ela. Talvez ela estivesse certa." "Sinto muito", Suelen disse suavemente. "E você? Sei que tem noivo. Como é ele?" A pergunta a pegou desprevenida. Por alguns momentos ela havia se esquecido completamente de Nelson, perdida na conversa envolvente com João. Nelson
Nós nos conhecemos há muito tempo. É um bom homem, muito estável. João percebeu a hesitação na voz dela, a falta de entusiasmo quando falava do noivo. Havia algo ali que despertou sua curiosidade, mas ele não quis pressionar. Conversaram por mais de 2 horas sobre tudo: livros, filmes, sonhos, medos, a beleza do Rio Grande do Sul, a importância da família. João descobriu que Suelen lia vorazmente, que adorava música clássica e que sonhava em viajar pelo mundo. Suelen descobriu que João tocava violão, que escrevia poesias nas horas vagas e que, apesar de todo o sucesso, sentia-se profundamente solitário. Quando finalmente se deram conta do horário, já eram quase 9 da noite. "Meu Deus, é muito tarde", exclamou Suelen, levantando-se rapidamente. "Nelson deve estar preocupado." "Claro, me desculpe por ter tomado seu tempo", disse João, mas havia uma expressão de desapontamento em seus olhos. Não. Foi maravilhoso conversar com o senhor. Fazia tempo que não tinha uma conversa tão interessante." Eles se despediram na porta da cafeteria. João ofereceu-se para levá-la até em casa, mas ela preferiu pegar o ônibus, dizendo que precisava de um tempo para pensar. Durante o trajeto para casa, Suelen estava confusa. A conversa com João havia despertado algo nela que há muito estava adormecido. Ela se sentia viva, inspirada, como se fosse capaz de conquistar o mundo. Era uma sensação completamente diferente da tranquilidade morna que sentia ao lado de Nelson. Ao chegar em casa, encontrou Nelson esperando na sala, visivelmente irritado. "Onde você estava, Suelen? Seus pais e os meus estavam preocupados. Perdemos o jantar por sua causa." "Me desculpa, Nelson. Surgiu uma reunião de trabalho de última hora. Foi muito importante para minha adaptação na empresa." "Reunião até essas horas? Que tipo de chefe é esse?" Suelen sentiu uma pontada de irritação pela primeira vez em anos. "É um chefe que valoriza seu funcionário, Nelson, que se interessa por conhecer melhor as pessoas com quem trabalha." "Não gostei do seu tom, Suelen. Parece que esse emprego já está mudando você." Ela o encarou, percebendo pela primeira vez como ele era pequeno em suas preocupações, como sua visão de mundo era limitada. Comparado às conversas profundas que tivera com João, a discussão com Nelson parecia superficial e sem sentido. "Talvez eu esteja mudando mesmo, Nelson. Talvez seja isso que eu precisava." Naquela noite, Suelen demorou muito para conseguir dormir. Pela primeira vez em anos, ela se questionou sobre suas escolhas, sobre o rumo que sua vida estava tomando. A imagem de João, seus olhos inteligentes e seu sorriso gentil, não saía de sua cabeça. João, em seu apartamento no bairro Moinhos de Vento, também não conseguia dormir. Fazia anos que não se sentia assim, desde os tempos de faculdade. Havia algo em Suelen que o desafiava, que o fazia querer ser uma versão melhor de si mesmo. Ela não era apenas bonita, era inteligente, tinha profundidade, sonhos que iam além da mediocridade. Mas ela estava comprometida, e ele não era o tipo de homem que se aproveitava de situações assim, ou pelo menos não costumava ser. As semanas seguintes passaram em uma dança sutil e perigosa. João encontrava desculpas para chamar Suelen em sua sala, sempre sob pretextos profissionais, revisar contratos, discutir estratégias de casos, organizar a agenda de viagens. Mas ambos sabiam que havia algo mais por trás desses encontros frequentes. Suelen, por sua vez, começou a se arrumar com mais cuidado para o trabalho. Escolhia suas roupas pensando em como João reagiria, se ele notaria o vestido novo ou o perfume diferente. Era um jogo perigoso que ela sabia que estava jogando, mas não conseguia parar. Uma manhã de julho particularmente fria, João chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Porto Alegre estava coberta por uma neblina densa que dava à cidade um ar melancólico e romântico. Quando Suelen entrou 15 minutos depois, encontrou-o preparando café na pequena cozinha do escritório. "Bom dia", disse ela, tirando o casaco. João se virou e por um momento ficou sem palavras. Suelen usava um vestido com um tom que realçava seus olhos e sua silhueta, e havia algo diferente em seu semblante, uma confiança nova que a tornava ainda mais atraente. "Bom dia, Suelen. Café?" Ele ofereceu,
tentando manter a voz casual. Por favor. Ela aceitou, aproximando-se. Seus dedos se tocaram brevemente quando ele lhe entregou a xícara, e ambos sentiram uma corrente elétrica no contato. João, ela disse suavemente, usando seu nome sem o senhor pela primeira vez. Preciso te agradecer. Agradecer. Por quê? Por me fazer sentir valorizada, por me tratar como uma pessoa inteligente, capaz. Fazia tempo que eu não me sentia assim. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que tocou profundamente João. Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Suelen, você é extraordinária. Qualquer um deveria perceber isso. Os olhos dela se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de uma emoção que ela não conseguia nomear. Nelson ele não me vê assim. Para ele, eu sou apenas parte de um plano, uma peça que se encaixa na vida que nossas famílias planejaram para nós. João sentiu uma onda de raiva contra um homem que não conhecia, mas que era incapaz de reconhecer o tesouro que tinha. Então ele é um tolo, disse João, sua voz baixa e intensa. Um tolo que não merece você. Suelen levantou os olhos para encontrar os dele. Por um momento, o mundo parou. João levantou a mão como se fosse tocar seu rosto, mas se conteve no último segundo. Não devemos, murmurou ele. Eu sei, ela sussurrou de volta, mas não se afastou. O momento foi interrompido pela chegada dos outros funcionários. Eles se separaram abruptamente, cada um fingindo estar ocupado com suas tarefas, mas a tensão permaneceu no ar durante todo o dia. Naquela tarde, João teve que sair para uma reunião com clientes em Gramado, na Serra Gaúcha. Suelen ficou responsável por organizar todos os documentos e acompanhar os casos pendentes. Era uma responsabilidade grande, mas ela se sentiu honrada pela confiança que João depositava nela. Quando ele retornou, 2 dias depois, encontrou tudo perfeitamente organizado. Mais do que isso, Suelen havia tomado algumas iniciativas que impressionaram até mesmo os advogados mais experientes do escritório. Como você conseguiu resolver aquele impasse no caso Ferreira? Perguntou João, admirado, após revisar os documentos. Lembrei de um artigo que você mencionou algumas semanas atrás. Pesquisei a jurisprudência e encontrei precedentes favoráveis. Era só uma questão de apresentar os argumentos da forma correta. João a olhou com uma mistura de orgulho e algo mais profundo. Ela não apenas o escutava. Ela absorvia, analisava, aplicava. Era uma parceria intelectual que ele nunca havia experimentado. Suelen, você é incrível, disse ele, esquecendo-se de manter a distância profissional. João, ela começou, mas foi interrompida pelo toque do telefone. Era Nelson. Oi, amor. A voz dele soou alta o suficiente para que João ouvisse. Minha mãe quer saber se você pode vir jantar hoje. Elas querem discutir os detalhes da festa de noivado. Suelen olhou para João enquanto falava com Nelson. Havia uma expressão de tristeza em seus olhos que partiu o coração dele. Claro, Nelson, que horas? 7, e Suelen, use aquele vestido que minha mãe gosta. O azul simples. João viu a expressão dela mudar. O vestido que ela usava naquela manhã era justamente azul, mas definitivamente não era simples. Era elegante, sofisticado, escolhido para impressionar. Está bem, ela respondeu, sua voz perdendo toda a vivacidade. Quando desligou o telefone, ficou em silêncio por um longo momento. Suelen, João começou. É melhor eu ir embora mais cedo hoje. Preciso passar em casa para me trocar. Você não precisa se trocar, disse João suavemente. Você está perfeita assim. Ela sorriu tristemente. Para eles eu preciso ser diferente, mais comportada, menos chamativa. E o que você quer ser? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém nunca havia perguntado isso a ela. Eu quero ser eu mesma. Quero usar o que me faz sentir bonita. Quero conversar sobre livros e ideias. Quero ser vista, realmente vista. Então seja, disse João, aproximando-se dela. Pelo menos aqui, comigo, seja você mesma. Novamente o momento foi intenso demais para ambos. Suelen pegou sua bolsa rapidamente. Preciso ir, disse ela, quase correndo para a porta. Naquela noite,
Durante o jantar na casa dos pais de Nelson, Suelen se sentiu como se estivesse representando um papel em uma peça da qual não gostava. Usava o vestido azul simples que Nelson havia pedido. Ouviu pacientemente as sugestões sobre a festa de noivado. Sorriu nos momentos certos. Mas sua mente estava longe dali. Pensava nas conversas estimulantes com João, na forma como ele a fazia, sentir-se inteligente e valorizada. Pensava no momento daquela manhã quando quase... Suelen, você está prestando atenção? A voz de Dona Vera, mãe de Nelson, a trouxe de volta à realidade. Desculpa, estava pensando no trabalho. Trabalho? Nelson bufou. Você anda muito distraída por causa desse emprego. Talvez seja melhor você procurar algo mais simples, que não tome tanto seu tempo e energia. Nelson, eu gosto do meu trabalho. Suelen respondeu, sentindo uma irritação crescente. Mas e nossa vida? E nossos planos? Insistiu ele. Que planos, Nelson? A pergunta saiu mais agressiva do que ela pretendia. Planos que vocês fizeram sem me consultar? Houve um silêncio constrangedor na mesa. Os pais de ambos os lados se entreolharam surpresos com a reação de Suelen. Filha, disse Dona Marlene, sua mãe, vocês estão juntos há 5 anos. É natural que tenham planos. Mas, e se eu quiser coisas diferentes? E se eu quiser crescer profissionalmente? Viajar, conhecer o mundo? Você pode fazer tudo isso sendo esposa e mãe, respondeu Dona Vera, mas dentro dos limites adequados. Suelen olhou ao redor da mesa, vendo as expressões de desaprovação. Por um momento, sentiu-se como se estivesse sufocando. Com licença, disse ela, levantando-se. Preciso tomar um ar. Saiu para o pequeno jardim da casa, respirando fundo o ar frio da noite. Nelson a seguiu alguns minutos depois. O que está acontecendo com você, Suelen? Perguntou ele, genuinamente confuso. Você nunca foi assim. Sempre foi tão... tranquila. Talvez eu estivesse adormecida, Nelson. E agora estou acordando. Acordando para quê? Para a vida, para as possibilidades, para o que posso ser. Nelson a olhou como se ela fosse uma estranha. Você está sendo influenciada por esse chefe seu, não está? Ele está enchendo sua cabeça com ideias. A acusação foi como um tapa na cara de Suelen. Não porque fosse mentira, mas porque era parcialmente verdade, e ela não estava pronta para admitir isso nem para si mesma. Não seja ridículo, Nelson. Não sou ridículo, sou realista. Você mudou desde que começou a trabalhar lá. Está diferente, distante. Até seu jeito de se vestir mudou. Suelen percebeu que ele estava certo. Ela havia mudado. A questão era, gostava da pessoa que estava se tornando? Na manhã seguinte, chegou ao escritório determinada a manter uma distância profissional de João. Mas seus planos desmoronaram quando o encontrou em sua sala, lendo um livro de poesia. Machado de Assis? Perguntou ela, reconhecendo o volume. Dom Casmurro, ele respondeu levantando os olhos. Você conhece? É um dos meus favoritos. Sério? João sorriu, genuinamente surpreso. A maioria das pessoas acha Machado muito complicado. As pessoas têm medo da complexidade, disse Suelen, esquecendo-se de sua determinação em manter distância. Preferem histórias simples com finais felizes garantidos. E você, tem medo da complexidade? A pergunta carregava um duplo sentido que ambos perceberam. Suelen se aproximou da mesa dele. Antes eu tinha, mas estou aprendendo que as coisas mais valiosas da vida são complexas, demandam coragem. Coragem, repetiu João, fechando o livro. Uma virtude rara nos dias de hoje. João, ela disse, sua voz firme apesar do coração acelerado. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você é feliz? Realmente feliz? A pergunta o pegou de surpresa. Ele ficou em silêncio por um longo momento, considerando a resposta. Eu era confortável, satisfeito com meus sucessos, mas feliz? Ele pausou olhando diretamente nos olhos dela. Não até recentemente. O que mudou? Você... A palavra saiu de seus lábios antes que ele pudesse censurá-la. O ar entre eles ficou carregado de eletricidade. Suelen sentiu as pernas tremerem. João, eu sei que não deveria dizer isso.
Sei que você está comprometida, mas não posso fingir que não sinto o que sinto. E o que você sente? A pergunta saiu em um sussurro. Ele se levantou, contornando a mesa até ficar na frente dela. Sinto que você despertou algo em mim que eu pensava estar morto. Sinto que cada dia sem conversar com você é um dia perdido. Sinto que... Ele parou, lançando mãos ao cabelo. Desculpa, isso não é justo com você. João, Você tem uma vida, compromissos. Não tenho o direito de complicar as coisas para você. Suelen deu um passo à frente, reduzindo ainda mais a distância entre eles. E se eu quisesse que você complicasse? A pergunta pairou no ar como uma confissão perigosa. João a olhou intensamente, vendo em seus olhos o mesmo conflito que sentia em seu próprio coração. Suelen, se começarmos isso, ele disse baixinho, não há volta. Eu sei, ela sussurrou. Eles estavam tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. João levantou a mão e desta vez não se conteve. Tocou suavemente o rosto dela, que fechou os olhos ao contato. Você tem certeza? Perguntou ele. Em resposta, ela cobriu a mão dele com a sua, pressionando-a contra seu rosto. Naquele momento, ambos cruzaram uma linha invisível. Não houve beijo, não houve promessas declaradas, mas houve uma entrega silenciosa, um reconhecimento mútuo de que algo maior do que eles havia começado, algo que não poderia mais ser ignorado ou negado. Quando finalmente se separaram, ambos sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Os dias que se seguiram foram uma tortura doce para ambos. João e Suelen mantinham uma fachada profissional durante o expediente, mas a tensão sexual e emocional era palpável. Cada olhar demorava mais que o necessário. Cada conversa carregava duplos sentidos. Cada proximidade física acidental gerava ondas de calor. Suelen começou a ter dificuldades para dormir. Suas noites eram povoadas por sonhos com João, sonhos onde eles conversavam por horas, onde ele a tocava com ternura, onde ela podia ser completamente ela mesma sem julgamentos. Acordava com o coração acelerado e uma sensação de vazio ao perceber que estava na cama ao lado de Nelson, que dormia profundamente, alheio à tempestade emocional que acontecia ao seu lado. João, por sua vez, encontrava-se trabalhando até mais tarde apenas para prolongar os momentos com Suelen. Criava reuniões desnecessárias, pedia sua opinião sobre casos que poderia resolver sozinho, inventava viagens de última hora só para vê-la demonstrar sua competência, organizando tudo com perfeição. Foi numa quinta-feira chuvosa de agosto que tudo mudou definitivamente. Porto Alegre estava sendo açoitada por uma tempestade típica do inverno gaúcho, com ventos fortes e chuva intensa. A maioria dos funcionários havia saído mais cedo, aproveitando uma pausa nos trabalhos. Suelen estava organizando os arquivos quando percebeu que ela e João eram os únicos que restavam no escritório. O som da chuva contra as janelas criava uma atmosfera íntima e acolhedora. Suelen, a voz dele soou atrás dela. Você não precisa ficar. Essa tempestade pode piorar. Ela se virou, encontrando-o parado na porta de sua sala, encostado no batente. Havia algo diferente em seus olhos, uma intensidade que ela reconheceu porque sentia a mesma coisa. Não me importo de ficar, disse ela, sua voz mais rouca que o normal. Na verdade, prefiro. Por quê? Porque aqui eu posso ser eu mesma. João deu alguns passos em sua direção, parando a poucos metros dela. Suelen, nós precisamos conversar. Eu sei. Isso que está acontecendo entre nós é real, ela completou. É a coisa mais real que já senti na minha vida. Mas você tem Nelson. Tem uma vida planejada. Suelen baixou os olhos, sentindo o peso das palavras. Uma vida que nunca foi minha escolha. Uma vida que me foi imposta desde que eu era adolescente. E o que você quer? João perguntou, ecoando a mesma pergunta que havia feito dias antes. Desta vez, ela não hesitou. Você... A palavra saiu como um sussurro, mas carregada de uma certeza absoluta. Eu quero você, João. O efeito das palavras foi imediato.
João cruzou a distância entre eles em 2 passos largos, parando apenas quando estava próximo o suficiente para tocá-la. Suelen, se dissermos isso, se admitirmos isso, não poderemos mais voltar atrás. Eu não quero voltar atrás, ela respondeu, levantando os olhos para encontrar os dele. Pela primeira vez em minha vida, eu sei exatamente o que quero. João levantou as mãos cuidadosamente e segurou o rosto dela entre as palmas. O toque era gentil, reverente, como se ela fosse algo precioso que poderia quebrar. Você tem certeza? Em resposta, Suelen colocou suas mãos sobre as dele e se aproximou ainda mais. Nunca tive tanta certeza de nada. O beijo, quando finalmente aconteceu, foi como uma liberação de semanas de tensão acumulada. Foi suave no início, exploratório, mas rapidamente se tornou mais intenso, mais urgente. Anos de sentimentos reprimidos, de paixão não vivida, de conexão negada, tudo se derramou naquele momento. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Meu Deus, murmurou Suelen, encostando a testa na dele. Eu sei, João respondeu, passando os dedos pelos cabelos dela. Eu nunca... nem eu. Eles permaneceram assim por longos minutos, simplesmente se tocando, se olhando, processando a magnitude do que havia acontecido. João, Suelen disse finalmente, eu preciso terminar com Nelson. Tem certeza? Ele perguntou, apesar de desejar desesperadamente ouvir a resposta. Não posso continuar vivendo uma mentira, não depois de saber como é estar com alguém que realmente me ama. E as famílias? A pressão? Suelen suspirou profundamente. Será difícil, muito difícil. Nossas famílias são antigas amigas, há expectativas, tradições, mas não posso sacrificar minha felicidade para manter aparências. João a beijou novamente, desta vez com ternura infinita. Eu estarei aqui para você, não importa o que aconteça, e eu para você. A tempestade lá fora continuava, mas dentro do escritório havia uma paz que nenhum dos dois sentia há anos. Permaneceram abraçados, planejando como lidariam com a situação, cientes de que estavam iniciando uma jornada que seria difícil, mas necessária. O fim de semana foi uma agonia para Suelen. Ela havia decidido conversar com Nelson na segunda-feira, mas cada hora que passava fingindo normalidade, a corroía por dentro. Nelson, como sempre, estava focado em seus próprios interesses. O jogo do Grêmio, as reformas na oficina, os planos para o casamento que ela não queria mais. Su, minha mãe quer marcar uma reunião com o buffet na próxima semana, disse. Ele no domingo sem levantar os olhos do jornal esportivo. Nelson, nós precisamos conversar, ela disse, respirando fundo. Agora não, amor. O jogo vai começar. É importante. Mais importante que o Grêmio. Ele riu sem perceber a seriedade dela. Suelen olhou para ele. Realmente olhou. E percebeu como eles eram incompatíveis. Não apenas romanticamente, mas em valores, em interesses, em visão de mundo. Como havia levado tanto tempo para perceber isso? Deixa para depois do jogo, Nelson disse, aumentando o volume da televisão. Ela desistiu naquele momento. A conversa teria que esperar. Segunda-feira chegou carregada de ansiedade. Suelen mal conseguiu se concentrar no trabalho, antecipando a conversa difícil que teria com Nelson naquela noite. João percebeu seu nervosismo e a chamou em sua sala no meio da tarde. Como você está? Ansiosa, assustada, mas determinada. Quer que eu vá com você? Não. Ela sorriu, tocando o rosto dele carinhosamente. Isso é algo que preciso fazer sozinha. Mas, obrigada por oferecer. Depois, quando tudo estiver resolvido, nós precisamos pensar em como contar para as pessoas do escritório, para nossas famílias. Uma coisa de cada vez, Suelen disse. Primeiro, preciso ser honesta com Nelson. Ele merece isso, mesmo que nosso relacionamento não tenha sido o que deveria ser. Naquela noite, Suelen chegou à casa de Nelson determinada. Ele estava na garagem, mexendo em seu carro, como sempre fazia quando estava em casa. Nelson, nós precisamos conversar. Agora.
Algo no tom dela fez com que ele levantasse a cabeça, realmente prestando atenção pela primeira vez em muito tempo. O que houve? Vamos entrar. É melhor conversarmos sentados. Na sala, Suelen respirou fundo antes de começar. Nelson, eu não posso me casar com você. As palavras pairaram no ar como uma bomba que ainda não havia explodido. Nelson a olhou, como se ela tivesse falado em uma língua estrangeira. O quê? Nosso relacionamento não é o que deveria ser. Nós dois sabemos disso. Suelen, de onde está vindo isso? Ele se levantou, começando a andar de um lado para o outro. Estamos juntos há 5 anos. 5 anos de quê, Nelson? De conversas superficiais, de jantares em silêncio, de um relacionamento que existe mais para agradar nossas famílias do que para nos fazer felizes. Mas nós somos felizes. Somos um bom casal. Você é feliz? Ela perguntou diretamente. Realmente feliz? Ou apenas confortável? A pergunta o pegou desprevenido. Ele parou de andar e a encarou. Isso não vem ao caso. Felicidade não é tudo na vida, Suelen. Há responsabilidades, compromissos, e amor, e paixão, e querer construir uma vida com alguém porque você não consegue imaginar viver sem essa pessoa. Isso é coisa de filme, Suelen. A vida real é diferente, não é? Ela se levantou com mais convicção na voz. A vida real pode ser tudo isso e mais. Pode ser encontrar alguém que te vê realmente, que valoriza seus sonhos, que te faz querer ser uma pessoa melhor. Nelson a olhou com suspeita crescente. Tem outro homem, não tem? Suelen hesitou por apenas um segundo, mas foi o suficiente. Tem, ele gritou. Eu sabia. Desde que você começou nesse emprego, você mudou. É esse chefe seu, não é? Nelson, não. Ele ergueu a mão. Não me venha com desculpas. Você está me traindo. Eu nunca te traí. Ela disse firmemente. Mas é verdade que conheci alguém que me faz sentir coisas que nunca senti com você. Como você pode me fazer isso? A voz dele quebrou. 5 anos, Suelen, 5 anos da minha vida. E 5 anos da minha também, ela respondeu. 5 anos vivendo uma vida que não escolhi, fingindo sentimentos que não tinha. Então tudo foi mentira? Suelen respirou fundo, buscando honestidade completa. Não foi mentira. Eu gostava de você, Nelson. Você é um bom homem, mas gostar não é amor, e ambos merecemos mais do que isso. Nelson se deixou cair no sofá, passando as mãos pelo rosto. O que vou dizer para minha família? Para a sua? Todo mundo está esperando nosso casamento. Vamos dizer a verdade, que percebemos que não somos compatíveis, que é melhor descobrirmos isso agora do que depois de casados. E esse cara? Você vai ficar com ele? Eu não sei o que vai acontecer. Ela mentiu parcialmente, mas sei que preciso tentar ser feliz de verdade. Nelson ficou em silêncio por longos minutos. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de mágoa e raiva. Sai da minha casa, Suelen, e não volte. Nelson, sai! Ele gritou. Vai para seu patrãozinho rico. Vê se ele vai te querer quando descobrir que tipo de mulher você realmente é. As palavras foram como bofetadas, mas Suelen se manteve firme. Pegou sua bolsa e se dirigiu à porta. Sinto muito, Nelson, de verdade. Você merece alguém que te ame do jeito que você é. E você merece ficar sozinha. Foi a resposta cruel dele. Suelen saiu na chuva, mas, paradoxalmente, se sentiu mais leve do que havia se sentido em anos. Havia sido doloroso, mas necessário. Pela primeira vez em sua vida adulta, havia tomado uma decisão baseada em seus próprios sentimentos, não nas expectativas alheias. Pegou o telefone e discou para João. Alô? Sou eu, disse ela, a voz embargada. Terminei com Nelson. Como você está? Aliviada, assustada, livre. Onde você está? Na rua, na chuva, sem saber muito bem para onde ir. Vem para cá, te mando o endereço. 20 minutos depois, Suelen estava na porta do apartamento de João, encharcada e tremendo, mas com os olhos brilhando de uma liberdade nova. João a recebeu com uma toalha e um abraço caloroso. Como foi? Difícil, mas necessário. E agora? Suelen olhou nos olhos dele,
vendo ali todo o amor e aceitação que havia buscado a vida inteira. Agora nós começamos nossa história de verdade. João a beijou então, um beijo cheio de promessas e possibilidades. E pela primeira vez, Suelen soube que estava exatamente onde deveria estar. A notícia do término entre Suelen e Nelson se espalhou pelas famílias como fogo em palha seca. Na manhã seguinte, o telefone de Suelen não parava de tocar. Primeiro foi sua mãe, Dona Marlene, com a voz carregada de desespero e incredulidade. Suelen, Cristina, o que você fez? A Dona Vera me ligou dizendo que você terminou com o Nelson. Diz que não é verdade. É verdade, mãe. Suelen respondeu tentando manter a calma. Mas por que, filha? Vocês estavam tão bem e o casamento já estava sendo planejado. Porque eu não o amo, mãe, e ele não me ama. Nós dois merecemos mais do que isso. Amor? Dona Marlene quase gritou. Amor é coisa que se constrói, menina. Com respeito, companheirismo, tradição, você acha que seu pai e eu nos casamos por paixão desenfreada? Talvez devessem ter se casado. Suelen respondeu baixinho, surpreendendo a si mesma com a ousadia. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Você vem para casa agora mesmo, mocinha. Vamos conversar direito sobre essa loucura. Não posso, mãe, estou trabalhando. Trabalho. A voz de Dona Marlene destilava desprezo. Esse emprego está virando sua cabeça. Você sai de casa agora. Não, Suelen disse firmemente. Eu sou uma mulher adulta, mãe. E essa foi minha decisão. Desligou o telefone com as mãos tremendo. Em seguida vieram as ligações dos tios, dos primos, dos amigos, da família. Todos com a mesma cantilena. Como ela pôde fazer isso? Como pôde envergonhar as famílias? Como pôde jogar fora 5 anos de relacionamento? João observava tudo de sua sala, vendo a angústia no rosto de Suelen a cada ligação. Por volta do meio-dia, ele não conseguiu mais assistir. Suelen, desligue o telefone, disse ele aproximando-se de sua mesa. Não posso. É minha família. E eles estão te machucando. Desligue. Ela o obedeceu, sentindo-se aliviada pelo silêncio que se seguiu. Vem, João estendeu a mão. Vamos almoçar fora. Longe daqui. Foram a um pequeno restaurante na Cidade Baixa, um lugar discreto, onde poderiam conversar sem serem incomodados. Suelen mal tocou na comida, ainda abalada pelas reações familiares. Eles me fazem sentir como se eu fosse uma pessoa horrível, disse ela brincando com o garfo. Você não é horrível, você é corajosa. João respondeu cobrindo a mão dela com a sua. Quantas pessoas têm coragem de romper com uma vida inteira de expectativas para buscar a felicidade? Mas e se eu estiver errada? E se estiver fazendo uma bobagem? João levantou o queixo dela com o dedo, fazendo-a olhar nos seus olhos. Suelen, quando você está comigo, como se sente? Completa, viva, como se fosse a melhor versão de mim mesma. E com Nelson, como se estivesse representando um papel que não era meu. Então você tem sua resposta. Depois do almoço, caminharam pelas ruas do centro histórico de Porto Alegre. A tarde estava ensolarada, contrastando com a tempestade emocional que Suelen enfrentava. João a levou até o mercado público, onde compraram erva mate e queijo. Colonial, pequenos gestos cotidianos que pareciam extraordinários na companhia certa. João, Suelen disse, parando em frente à fonte do mercado. Você tem certeza de que quer se envolver nisso? Com toda essa confusão familiar? Suelen. Ele se virou para ela, segurando suas mãos. Eu esperei 38 anos para encontrar alguém como você. Você acha que vou desistir por causa de pressão familiar? Mas sua reputação, seus negócios, não vale nada se eu não tiver você para compartilhar. Naquela tarde, pela primeira vez, eles se permitiram ser um casal em público. Caminharam de mãos dadas, pararam para tomar chimarrão na Redenção. Conversaram sobre tudo e sobre nada. Suelen se sentiu renascendo a cada momento. Quando voltaram ao escritório no final da tarde, encontraram uma surpresa desagradável. Nelson estava lá, esperando na recepção, visivelmente agitado. Precisamos conversar, disse ele, assim que viu Suelen. Nelson, não há mais nada para conversar. Ah, sim. Ele olhou para João com raiva. E você também precisa ouvir isso. João se aproximou,
colocando-se discretamente ao lado de Suelen. Acho melhor vocês dois conversarem em particular, disse João. Não, Suelen respondeu firmemente. O que Nelson tem para dizer, pode dizer na frente de você. Nelson olhou de um para o outro, percebendo a proximidade, a cumplicidade. Então é verdade mesmo. Vocês estão juntos. Sim, Suelen respondeu sem hesitar. Você sabe que ele só está se aproveitando de você, né? Nelson se dirigiu a Suelen, mas olhava para João. Homem rico, bonito, deve ter um monte de mulheres. Você acha que vai ser especial para ele? Chega, Nelson, João interviu, sua voz baixa, mas perigosa. Chega nada. Nelson, se exaltou, você destruiu minha vida. 5 anos, cara, 5 anos do meu relacionamento. Relacionamento? João não conseguiu se conter. Que relacionamento? Você mal prestava atenção nela. Não conhece nem a música favorita dela. Não sabe que ela sonha em conhecer a Europa, que ela lê poesia nas horas vagas. E você sabe? Nelson perguntou surpreso. Sei, porque eu a escuto, porque eu a vejo. João, vamos subir. Suelen interviu, sentindo a tensão aumentar. Não. Nelson segurou o braço dela. Suelen, volta para mim. Nossos pais já estão conversando, acharam uma solução. Podemos remarcar o casamento, fazer uma cerimônia menor. Nelson, me solta. Você está confusa por causa dele. Mas isso vai passar. Vocês se conhecem há pouco tempo. Eu disse para me soltar. A voz de Suelen ficou firme. Quando Nelson não obedeceu, João deu um passo à frente. Ela pediu para você soltá-la. Não se mete, playboy. O que aconteceu em seguida foi rápido. Nelson tentou empurrar João, que se esquivou facilmente. No movimento descontrolado, Nelson esbarrou em Suelen, que perdeu o equilíbrio e bateu o ombro na parede. Chega! João explodiu, segurando Nelson pelo braço. Você vai sair daqui agora ou eu chamo a segurança. Você vai se arrepender, Nelson disse, apontando o dedo para João. Os dois vão se arrepender. Depois que Nelson saiu, João se voltou para Suelen, que massageava o ombro. Você está bem? Estou. Só um pouco dolorido. Suelen, me perdoa. Eu não deveria ter provocado ele. Você não provocou nada. Apenas defendeu nosso relacionamento. Naquela noite, pela primeira vez, Suelen não voltou para casa. Ligou para sua mãe, informando que ficaria na casa de uma amiga, e foi para o apartamento de João. O apartamento refletia a personalidade dele, elegante, mas acolhedor. Livros por toda parte, uma coleção de vines, fotografias de viagens pelo mundo. Suelen se sentiu imediatamente em casa. Quer algo para beber? João ofereceu. Um vinho, se você tiver. Ele abriu uma garrafa de Cabernet Sauvignon da Serra Gaúcha e serviu 2 taças. Sentaram-se no sofá, com as luzes da cidade piscando pela janela. João, Suelen disse após alguns goles. Obrigada. Por quê? Por me defender hoje, por estar ao meu lado, por me fazer sentir que valho a pena. Você vale muito mais do que imagina. Eles conversaram por horas sobre tudo, sobre os medos dela em relação à família, sobre os planos futuros, sobre como seria trabalhar juntos agora que eram um casal. A conversa fluía naturalmente, pontuada por carícias suaves e beijos ternos. Suelen, João disse em determinado momento, eu não quero que você se sinta pressionada a nada. Podemos ir no nosso ritmo. João, ela respondeu, colocando a taça de vinho na mesa e se aproximando dele. Eu não quero mais esperar. Já desperdicei anos da minha vida. Não quero desperdiçar nem mais um dia. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Era carregado de desejo, mas também de amor, de entrega completa. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Você tem certeza? João perguntou mais uma vez. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. João se levantou e estendeu a mão para ela. Suelen a aceitou, e juntos caminharam para o quarto dele. O que aconteceu naquela noite foi mais do que sexo. Foi uma entrega total. Uma comunhão de corpos e almas que nenhum dos dois havia experimentado antes. João foi gentil e apaixonado, mostrando a Suelen sensações que ela nunca soubera que existiam. Ela se entregou completamente, sem reservas, sem medos.
Depois, deitados entrelaçados, ela chorou. "O que foi?" João perguntou, preocupado. "Te machuquei?" "Não." Ela sorriu através das lágrimas. "É que agora eu entendo. Entendo por que as pessoas falam tanto sobre amor. É isso que eu estava perdendo. É isso que nós dois estávamos perdendo." Eles dormiram abraçados, e pela primeira vez em anos, Suelen teve sonhos felizes. Os dias que se seguiram foram uma mistura de felicidade absoluta e pressão familiar, intensa. Suelen e João se descobriam como casal, mas enfrentavam a desaprovação de todos ao redor. A mãe de Suelen apareceu no escritório 2 vezes, tentando falar com juízo com a filha. Os pais de Nelson procuraram João, sugerindo que ele se afastasse da moça para o bem de todos. A fofoca se espalhou pelos círculos sociais de Porto Alegre, a secretária que largou o noivo para ficar com o patrão. Mas nada disso importava quando estavam juntos. No trabalho, mantinham um profissionalismo exemplar, mas à noite, no apartamento dele, eram simplesmente um casal apaixonado, descobrindo o amor. Foi 3 semanas depois daquela primeira noite que Suelen começou a sentir os primeiros sintomas. Enjoos matinais, cansaço inexplicável, atraso na menstruação. No início, atribuiu tudo ao estresse da situação familiar. Mas quando os sintomas persistiram, ela comprou um teste de gravidez. O resultado positivo a deixou em choque. Sentada no banheiro de seu apartamento, ela havia finalmente decidido morar sozinha, alugando um pequeno apartamento no Cidade Baixa. Suelen olhava para as 2 listinhas no teste, tentando processar a informação. Estava grávida. Grávida do filho de João. E não tinha a menor ideia de como ele reagiria à notícia. O medo a paralisou. E se ele não quisesse o bebê? E se achasse que ela estava tentando prendê-lo? E se decidisse que era complicação demais? Por 2 dias ela guardou a notícia para si, observando João, tentando imaginar como ele seria como pai. Ele era gentil, carinhoso, responsável. Mas será que estava pronto para um filho? Quando finalmente reuniu coragem para contar, escolheu uma noite de sexta-feira. Eles estavam jantando no apartamento dele, uma refeição simples que ela havia preparado. "João", disse ela, brincando nervosamente com o garfo, "preciso te contar uma coisa." "O que foi?" Ele percebeu a tensão na voz dela. Nós... Ela respirou fundo. "Estou grávida." O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. João parou com o garfo no ar, os olhos fixos nela. "Grávida?" repetiu ele como se não tivesse certeza de ter ouvido direito. "Sim, fiz o teste 2 vezes. É positivo." João colocou o garfo na mesa, lentamente. Suelen sentiu o coração disparar, temendo a reação dele. "É meu?" perguntou ele e imediatamente se arrependeu das palavras. "Claro que é seu." Suelen se levantou, ofendida. "Você acha que eu..." "Não, não." João se levantou também, contornando a mesa. "Me desculpa", foi reflexo. "Claro que é meu. É nosso." Ele a envolveu nos braços e Suelen sentiu as lágrimas voltarem. "Você está bravo?" perguntou ela com a voz pequenininha. "Bravo?" João a afastou para olhar nos olhos dela. "Suelen, você acabou de me dar a melhor notícia da minha vida." "Sério?" "Sério. Eu sempre quis ter filhos. Com a minha ex-esposa, tentamos por anos, mas nunca conseguimos. E agora com você." Ele não conseguiu terminar a frase. Os olhos dele se encheram de lágrimas de felicidade. "Nós vamos ter um bebê", disse ele, beijando-a ternamente. "Vamos", ela confirmou, sentindo-se aliviada e feliz. "Mas, Suelen, isso vai complicar ainda mais as coisas com nossas famílias." "Eu sei, mas não me importo. Não podemos viver nossas vidas baseados no que os outros esperam." "Não", João concordou. "Não podemos." Naquela noite fizeram planos, decidiriam juntos como contar para as famílias, como lidar com a pressão social, como construir uma vida para os 3. Suelen se sentia mais feliz do que jamais imaginara ser possível. Estava grávida do homem que amava, construindo uma família verdadeira.
baseada no amor de verdade. Mas ela não fazia ideia da tempestade que estava por vir. Suelen sabia que precisava contar para sua família sobre a gravidez, mas adiava o momento temendo a reação. Foram João e ela quem decidiram que seria melhor contar primeiro para os pais dela, na esperança de que o amor por um futuro neto pudesse amenizar a desaprovação pelo relacionamento. Era um domingo de setembro, quando Suelen finalmente reuniu coragem. A primavera começava a dar seus primeiros sinais em Porto Alegre, com as árvores começando a brotar e o ar menos frio da manhã. Ela pediu para os pais se sentarem na sala, respirou fundo e disse: "Pai, mãe, eu tenho uma notícia para dar para vocês." Dona Marlene e seu Antônio se entreolharam, já esperando algo relacionado ao escândalo do término com Nelson. "Estou grávida", Suelen anunciou simplesmente. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Dona Marlene empalideceu, levando a mão ao peito. Seu Antônio, um homem tradicionalmente calado, fechou o punho sobre o braço da poltrona. "De quem?" perguntou Dona Marlene, embora já soubesse a resposta. "Do João." "Jesus Cristo!" Dona Marlene se levantou bruscamente. "Que vergonha! Que desonra para nossa família!" "Mãe, não me chame de mãe!" ela gritou, os olhos cheios de lágrimas de raiva e decepção. "Uma filha minha, grávida de um homem casado." "Ele não é casado, mãe. É divorciado há 3 anos." "Não interessa," seu Antônio falou pela primeira vez, a voz baixa, mas carregada de autoridade. "Você estava noiva de outro rapaz. Você nos envergonhou." "Pai, eu não amava Nelson." "Amor!" Dona Marlene praticamente berrou. "Sempre com essa conversa de amor. Você destruiu sua vida, menina. Destruiu nossa reputação. E agora vem com uma criança bastarda." A palavra bastarda atingiu Suelen como um soco no estômago. "Não fale assim do meu filho," disse ela, a voz tremendo de raiva e mágoa. "Seu filho?" Dona Marlene riu amargamente. "Você acha que esse homem vai assumir? Você acha que um advogado bem-sucedido vai querer se casar com uma secretária que já estava comprometida? Ele já disse que quer casar comigo." "Disse?" Seu Antônio perguntou cético. "Disse ou você está fantasiando?" "Ele disse, pai. Nós nos amamos." "Bobagem." Dona Marlene voltou a se sentar, passando as mãos pelo rosto. "Homem rico não casa com mulher pobre. Suelen, ele vai te usar até cansar, e depois vai te abandonar com uma criança para criar. Vocês não conhecem João." "E você conhece?" Seu Antônio interrompeu. "Conhece há quanto tempo? 3 meses? Você jogou fora 5 anos de relacionamento sério por uma paixonite de 3 meses. Não foi paixonite, é amor de verdade. Amor verdadeiro não destrói famílias." Dona Marlene se levantou novamente, apontando o dedo para Suelen. "Amor verdadeiro respeita compromissos, tradições." "E o meu direito de ser feliz?" Suelen perguntou, as lágrimas finalmente brotando. "Vocês se importam com a tradição, com a reputação, com o que os outros vão pensar. Mas, e comigo? E com a minha felicidade?" "Felicidade?" Seu Antônio riu sem humor. "Você acha que vai ser feliz criando um filho sozinha quando esse homem te abandonar? Ele não vai me abandonar." "Vai sim," Dona Marlene gritou. "E quando isso acontecer, não venha correndo para cá. Você fez sua escolha. Mãe, por favor, saia da minha casa." Dona Marlene berrou, apontando para a porta. "Saia e não volte enquanto não vier pedindo perdão e prometendo consertar essa bagunça." "Como vou consertar? A criança já existe." "Existem formas," seu Antônio disse friamente, fazendo Suelen arregalar os olhos de horror. "Vocês estão me pedindo para... Estamos te dando uma última chance de salvar sua reputação e a nossa," Dona Marlene respondeu. "Você resolve isso discretamente, volta para Nelson pedindo perdão e fingimos que nada disso aconteceu." Suelen olhou para os pais como se os visse pela primeira vez. Onde estava o amor? Onde estava o apoio? Onde estava a família que deveria protegê-la? "Eu nunca faria isso," disse ela, a voz baixa, mas firme. "Nunca." "Então você não é mais nossa filha," seu Antônio decretou, levantando-se e saindo da sala. Dona Marlene olhou para Suelen,
com uma mistura de raiva e tristeza. Você escolheu um estranho em vez da sua família, Suelen. Agora viva com as consequências. E seguiu o marido, deixando Suelen sozinha na sala onde havia crescido, onde havia sonhado com seu futuro. Suelen saiu de casa carregando apenas sua bolsa, sentindo como se uma parte dela tivesse morrido. Na rua, ainda atordoada, ligou para João. Suelen, como foi? Me expulsaram de casa, ela disse, a voz embargada. O quê? Onde você está? Na rua, em frente à casa dos meus pais. Ex-casa. Fica aí. Estou chegando. 15 minutos depois, João chegou dirigindo seu carro, o rosto carregado de preocupação. Suelen entrou no veículo e desabou em lágrimas. Eles me renegaram, soluçou ela. Disseram que eu não sou mais filha deles. João a abraçou, sentindo a própria raiva crescer contra pessoas que eram capazes de abandonar a própria filha. Suelen, escuta, disse ele segurando o rosto dela entre as mãos. Você tem uma família agora. Eu, você e nosso bebê. Somos uma família. Mas eles são meus pais. E deveriam te apoiar. O que eles fizeram é imperdoável. João, e se eles estiverem certos? E se você se cansar de mim? Olha para mim, ele ordenou suavemente. Eu te amo. Amo você e amo nosso filho. Vou estar aqui sempre, não importa o que aconteça. Naquela noite, no apartamento de João, eles conversaram sobre o futuro. João propôs casamento oficialmente, oferecendo um anel que havia pertencido à sua avó. Suelen aceitou, não porque se sentia obrigada, mas porque queria construir uma vida ao lado dele. Minha família também não vai gostar, João admitiu. Meus pais são conservadores, vão achar que tudo aconteceu muito rápido. Mas eles vão me aceitar? Vão ter que aceitar, porque você vai ser minha esposa e a mãe do neto deles. Os dias seguintes foram difíceis. A notícia da gravidez se espalhou rapidamente pelos círculos sociais. Nelson, movido pela mágoa e humilhação, não se conteve em espalhar detalhes maliciosos sobre o relacionamento entre Suelen e João. No escritório, alguns clientes começaram a fazer comentários. Houve quem questionasse a moral do escritório, outros que fizeram insinuações sobre a competência profissional de Suelen. Doutor João, disse um cliente antigo numa reunião, o senhor não acha que essa situação pode prejudicar a reputação do escritório? Minha vida pessoal não interfere na qualidade dos meus serviços jurídicos. João respondeu friamente. E sugiro que concentremos nossa conversa nos assuntos profissionais. Mas as pressões continuaram. A família de Nelson, especialmente Dona Vera, a mãe dele, começou uma verdadeira campanha de difamação. Espalhavam que Suelen era uma interesseira, que havia seduzido o patrão, que era uma mulher de vida fácil. Foi numa quinta-feira que tudo explodiu de vez. Suelen estava saindo do supermercado quando encontrou Dona Vera na calçada. Olha só quem está aqui, disse a mulher em voz alta o suficiente para chamar a atenção dos passantes. A destruidora de lares. Dona Vera, por favor. Suelen tentou passar, mas a mulher bloqueou seu caminho. Você destruiu a vida do meu filho. 5 anos. 5 anos ele desperdiçou com você. Dona Vera, eu não quero confusão. Claro que não quer. Agora que conseguiu pescar um peixe maior, ela continuou, cada vez mais alta. Mas eu sei o que você é. Uma interesseira que abriu as pernas para o patrão. As palavras foram como bofetadas. Suelen sentiu as bochechas queimarem de vergonha e raiva. A senhora não tem o direito de falar assim comigo. Tenho sim. Você destruiu minha família. E agora vem aí com essa criança. Todo mundo sabe que você só engravidou para prender ele. Chega! Suelen explodiu finalmente. Eu amei Nelson como pude, mas não era o suficiente para nenhum de nós dois. E meu filho foi concebido no amor, não na conveniência. Amor? Dona Vera riu maldosamente. Você acha que esse homem vai te querer quando souber que tipo de mulher você realmente é? Quando ele se cansar de você, vai te jogar fora como um trapo velho. Suelen se afastou tremendo de raiva e humilhação. Várias pessoas haviam parado para assistir a cena, sussurrando entre si. Ela nunca havia se sentido tão exposta, tão vulnerável. Chegou ao apartamento de João em lágrimas.
Ele a encontrou no sofá, soluçando, e imediatamente soube que algo grave havia acontecido. O que foi? Perguntou ele, se ajoelhando na frente dela. Suelen contou tudo, cada palavra cruel, cada humilhação pública. João ficou lívido, de raiva. Isso tem que parar, disse ele, levantando-se e pegando as chaves do carro. Onde você vai? Conversar com essa mulher. Ninguém tem o direito de te humilhar assim. Não, João. Vai só piorar as coisas. Não pode. Piorar mais do que já está. Mas Suelen o segurou, implorando para que não fosse. Sabia que um confronto só alimentaria mais fofocas. Naquela noite, pela primeira vez desde que haviam se assumido como casal, Suelen questionou se haviam tomado a decisão certa. João, disse ela, deitada em seus braços, você se arrepende? De quê? De ter se envolvido comigo, de toda essa confusão. João se virou para olhá-la nos olhos. Suelen Cristina, eu me arrependo de muitas coisas na minha vida, mas você não é uma delas, nunca será. Mesmo com toda essa pressão, toda essa humilhação, especialmente por causa disso, porque agora eu sei o quanto você vale. Qualquer mulher pode ser aceita pela sociedade quando segue as regras, mas só uma mulher extraordinária tem coragem de quebrar as regras para seguir seu coração. E se nosso filho sofrer preconceito? Então, nós vamos ensiná-lo a ser forte, como a mãe dele, e vamos dar tanto amor que ele nunca duvidará do quanto é querido. Suelen se aconchegou mais em seus braços, sentindo-se fortalecida pelas palavras dele. João, quando você acha que devemos nos casar? Quando você quiser, amanhã se quiser. Quero algo simples, só nós dois e as testemunhas. Não quero dar mais motivos para fofocas. Então vamos ao cartório segunda-feira. Depois fazemos uma pequena cerimônia religiosa, se você quiser. Quero. Nosso filho merece pais casados por todas as leis. Naquela noite, mesmo com toda a dor da rejeição familiar e social, Suelen se sentiu em paz. Havia escolhido o amor verdadeiro em vez da aceitação falsa. Havia escolhido a felicidade em vez da conformidade. E pela primeira vez, não se arrependeu nem um pouco de suas escolhas. Mas ela ainda não sabia que a tempestade estava apenas começando. A pior parte ainda estava por vir, e testaria não apenas seu amor por João, mas sua própria força interior de uma forma que ela jamais imaginara possível. O casamento civil aconteceu numa segunda-feira chuvosa de outubro, no cartório do centro de Porto Alegre. Suelen usava um vestido azul claro que disfarçava discretamente a barriga já saliente de 4 meses. João estava impecável em seu terno escuro, mas seus olhos brilhavam de felicidade genuína. As únicas testemunhas foram 2 funcionários do escritório. Dr. Marcelo, sócio de João há 15 anos, e Carla, a recepcionista que havia se tornado uma verdadeira amiga para Suelen durante os meses difíceis. Declaro vocês marido e mulher, disse o juiz de paz após a breve cerimônia. Quando João beijou Suelen, agora oficialmente sua esposa, ambos tinham lágrimas nos olhos, não pelas formalidades, mas pelo significado daquele momento. Eles haviam escolhido um ao outro contra todas as probabilidades. Eu era João Miguel de Oliveira, disse João segurando as mãos dela após assinarem os documentos. Soa bem, Suelen sorriu tocando a barriga. Nosso filho vai nascer com pais casados e muito apaixonados. O almoço de comemoração foi íntimo, num restaurante discreto da Cidade Baixa. Dr. Marcelo e Carla se esforçavam para manter um clima alegre, mas todos sentiam o peso da ausência das famílias. João, disse Dr. Marcelo durante a sobremesa, você já pensou em conversar com os pais da Suelen? Talvez agora que vocês estão casados? Já tentei, Suelen respondeu tristemente. Mandei um convite para o casamento. Minha mãe rasgou na minha cara quando fui entregar pessoalmente. E se eu fosse conversar com eles? João sugeriu. Como seu marido, talvez eles me escutem. João, não sei, eles estão muito magoados. Suelen, nosso filho vai nascer. Em alguns meses. Ele merece conhecer os avós maternos. E você merece ter sua família de volta. E se eles te humilharem? E se disserem coisas horríveis? Então pelo menos saberemos que tentamos. Naquela tarde, João decidiu que iria conversar com os pais de Suelen,
Mas primeiro queria entender melhor a dinâmica familiar. Pediu a Carla para descobrir discretamente onde eles trabalhavam e quais eram seus hábitos. Seu Antônio era mecânico numa oficina da Zona Norte, trabalhando há 20 anos para o mesmo patrão. Dona Marlene era costureira, atendia clientes em casa e tinha uma reputação impecável no bairro. Eram pessoas trabalhadoras, honestas, mas presas a uma visão tradicional de vida. João planejou sua abordagem cuidadosamente. Não queria parecer condescendente ou arrogante. Queria mostrar que, apesar das diferenças sociais, compartilhava os mesmos valores fundamentais que eles: família, responsabilidade, amor verdadeiro. Na quinta-feira seguinte, João apareceu na oficina onde trabalhava seu Antônio. O homem estava embaixo de um carro quando o patrão o chamou. Antônio, tem alguém aqui querendo falar contigo. Quando seu Antônio saiu de debaixo do carro e viu João, seu rosto se fechou imediatamente. O que você quer aqui? Conversar. Como homem para homem. Como genro para sogro. Você não é meu genro. Minha filha morreu para mim. As palavras foram duras, mas João percebeu a dor por trás delas. Esse homem estava sofrendo tanto quanto Suelen. Seu Antônio, posso comprar um café para o senhor? 5 minutos da sua hora de almoço? Não tenho nada para falar com você, mas eu tenho muito para falar com o senhor. Sobre Suelen, sobre nosso filho, sobre família. Seu Antônio hesitou. Havia algo na postura de João, na sinceridade de sua voz, que o fez reconsiderar. 5 minutos, só isso. Foram a um pequeno café próximo à oficina. João pediu 2 cafés e esperou que seu Antônio se acomodasse antes de começar. Seu Antônio, eu sei que o senhor me vê como o homem que destruiu a vida de sua filha, mas permita-me contar minha versão. Sua versão? O homem bufou. Você seduziu minha filha, destruiu um casamento. Eu me apaixonei por sua filha. João interrompeu suavemente. E ela se apaixonou por mim. Não foi sedução, não foi cálculo. Foi amor. Amor que destruiu uma família. Amor que revelou uma verdade. Suelen e Nelson não se amavam. Eles estavam juntos por convenção, por pressão familiar. O senhor quer isso para sua filha? Uma vida inteira fingindo sentimentos que não tem? Seu Antônio ficou em silêncio, mexendo o açúcar no café. Seu Antônio, João continuou, eu conheço a história do senhor. Sei que veio do interior, que lutou muito para dar uma vida melhor para sua família. Sei que trabalha duro todos os dias para sustentar sua casa. Eu respeito isso, respeito muito. E daí? E daí que eu quero a mesma coisa que o senhor sempre quis, ver Suelen feliz. E ela é feliz comigo. Pela primeira vez na vida, ela é verdadeiramente feliz. Felicidade não paga contas, rapaz. Tem razão. Mas eu pago. Suelen não vai passar necessidade nunca. Nosso filho não vai passar necessidade nunca. E quando você se cansar dela? Quando aparecer outra mais nova, mais bonita? João olhou diretamente nos olhos do homem. Seu Antônio, eu esperei 38 anos para encontrar Suelen. 38 anos procurando alguém que me completasse, que me fizesse querer ser uma pessoa melhor. O senhor acha que eu vou jogar isso fora? Homem rico sempre acha que pode comprar qualquer coisa. Dinheiro não compra o que Suelen me dá. Não compra conversas até 3 da manhã sobre livros e sonhos. Não compra a forma como ela ri das minhas piadas ruins. Não compra o jeito como ela me olha quando acha que eu não estou vendo. Pela primeira vez, seu Antônio levantou os olhos do café e olhou para João. Havia algo sincero na voz do jovem que o tocou. Suelen sempre foi sonhadora, disse ele, quase sussurrando. Desde pequena, sempre com a cabeça nas nuvens. E isso é lindo. Ela me faz sonhar também. Vocês são de mundos diferentes. Somos, mas criamos nosso próprio mundo. Um mundo onde o amor importa mais que convenções sociais. Seu Antônio suspirou profundamente. Ela está bem? Realmente bem? Fisicamente, sim. O médico disse que a gravidez está perfeita. Mas emocionalmente, ela chora todas as noites pela família que perdeu, especialmente pelo senhor e pela dona Marlene. Ela escolheu ser feliz,
Mas isso não significa que não sente falta de vocês. Fala do Senhor todos os dias, de como o Senhor a ensinava a trocar pneu do carro, de como vocês assistiam jogo do Grêmio juntos. Os olhos de seu Antônio se umedeceram. Nosso netinho, ele murmurou. Vai nascer em fevereiro. Suelen quer que seja o João Antônio, se for menino. Uma homenagem a mim e ao Senhor. João Antônio, seu Antônio, eu não estou pedindo para o Senhor me aceitar imediatamente. Estou pedindo uma chance. Uma chance de mostrar que amo sua filha, que vou cuidar bem dela e do nosso filho. O homem ficou em silêncio por longos minutos. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. E se eu quisesse ver Suelen? Ela estaria aqui em 5 minutos se soubesse que o senhor quer vê-la. E Marlene, minha esposa está sofrendo muito. Chora escondido todos os dias. Então talvez seja a hora de colocar o amor pela filha acima do orgulho ferido. Seu Antônio suspirou novamente. Você é um homem persuasivo, João. Sou um homem apaixonado pela sua filha. E um futuro pai que quer que seu filho conheça todos os avós. Vou conversar com Marlene. Não prometo nada, mas vou conversar. É tudo que peço. Quando se despediram, seu Antônio apertou a mão de João com mais firmeza do que esperado. Cuida bem da minha menina, disse ele. Com minha vida, João respondeu. Naquela noite, João contou para Suelen sobre a conversa, mas pediu para ela não criar expectativas. Ele disse que vai conversar com sua mãe, mas pode não dar em nada. Não importa, Suelen disse, abraçando-o. O fato de você ter tentado já significa tudo para mim. 2 dias depois, o telefone tocou no apartamento. Era sábado de manhã e eles estavam tomando café quando o som os sobressaltou. Alô? Suelen atendeu. Suelen? A voz de Dona Marlene estava embargada. Sou eu, sua mãe. Suelen quase derrubou o telefone, tamanha foi a surpresa. Mãe, filha, seu pai conversou comigo sobre sua conversa com seu marido. Mãe, deixa eu falar primeiro, por favor, Nós erramos, filha, erramos muito. Você é nossa única filha, nosso bem mais precioso, e nós te expulsamos quando você mais precisava de nós. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Suelen. Vocês estavam magoados, estávamos orgulhosos demais para admitir que talvez você estivesse certa, que talvez o importante fosse sua felicidade, não as aparências. Mãe, Suelen, você pode vir aqui? Trazer seu marido? Queremos conhecer ele direito. E queremos conversar sobre nosso netinho. Suelen desabou em lágrimas, incapaz de responder. João pegou o telefone. Dona Marlene, é João. Estaremos aí em 1 hora, se a senhora permitir. Claro, meu filho. E João, obrigada por cuidar tão bem da nossa filha. A reconciliação não foi fácil nem imediata. Houve conversas difíceis, mágoas a serem curadas, preconceitos a serem superados. Mas o amor falou mais alto. Dona Marlene se encantou com a gentileza de João, com a forma respeitosa como ele se dirigia a eles, com o carinho óbvio que tinha por Suelen. Seu Antônio admirou a determinação do jovem, sua disposição para lutar pela família. E quando viram Suelen grávida, radiante de felicidade ao lado do marido, entenderam que haviam quase perdido algo precioso por causa do orgulho. João, disse Dona Marlene no final da tarde, eu te devo um pedido de desculpas. Pensei que você fosse diferente. A senhora tinha motivos para suspeitar, Dona Marlene. Eu entendo. Não tinha. Uma mãe deveria confiar no julgamento da filha. E vendo como você olha para ela, como ela sorri ao seu lado, eu vejo que ela fez a escolha certa. Naquela noite, Suelen dormiu verdadeiramente em paz pela primeira vez em meses. Sua família havia sido reconstruída, agora incluindo João. Faltavam poucos meses para o nascimento do bebê, e finalmente ela sentia que tudo estava no lugar certo. O nascimento de João Antônio aconteceu numa manhã fria de fevereiro. Foi um parto tranquilo, e quando o bebê chorou pela primeira vez, todos os adultos da sala choraram junto. Ele é perfeito, murmurou João segurando o filho nos braços pela primeira vez. Igualzinho ao pai,
disse Suelen, exausta, mas radiante. Tem os olhos da mãe, observou Dona Marlene, que não saíra do lado da filha durante todo o trabalho de parto. Quando levaram o bebê para casa, encontraram uma surpresa. Seu Antônio havia montado um berço de madeira artesanal, esculpido à mão com motivos gaúchos. Para meu neto, disse ele, emocionado. Para que ele nunca esqueça suas raízes. A cerimônia religiosa aconteceu quando João Antônio tinha 2 meses. Foi uma celebração simples na igreja do bairro, mas com a presença de todos que importavam. As famílias reconciliadas, os amigos do escritório e até mesmo alguns clientes que haviam se tornado amigos. Nelson não apareceu, mas mandou um cartão desejando felicidades. Havia encontrado uma nova namorada e, segundo as fofocas, parecia mais feliz do que havia sido com Suelen. Acho que todos encontraram seu lugar, comentou João para Suelen enquanto observavam o filho dormir no colo da avó. Sim, ela concordou, encostando a cabeça no ombro dele. Todos encontraram onde deveriam estar. Você se arrepende de alguma coisa? Suelen olhou ao redor, sua mãe embalando o neto com ternura infinita, seu pai conversando animadamente com João sobre futebol e política, o apartamento cheio de presentes e flores de pessoas que os amavam de verdade. Me arrependo de ter demorado tanto para ter coragem, disse ela. De ter desperdiçado tanto tempo vivendo a vida que os outros queriam para mim. Mas chegamos onde queríamos chegar. Chegamos, ela confirmou, beijando-o suavemente. E construímos uma família verdadeira, baseada no amor real. Naquela noite, quando todos foram embora e o apartamento voltou ao silêncio, João e Suelen se sentaram no sofá, observando seu filho dormir no berço que o avô havia feito. João, disse Suelen suavemente. Obrigada. Por quê? Por me ensinar que o amor verdadeiro vale qualquer luta. Por me mostrar que família não é só sangue, é escolha. Por me dar a coragem de ser feliz. E você? João respondeu, beijando seus cabelos. Me ensinou que nunca é tarde para encontrar a pessoa certa. Que o amor pode transformar vidas inteiras. Do berço veio um pequeno suspiro do bebê, como se ele concordasse com os pais. E assim, sob o céu estrelado de Porto Alegre, a família que havia nascido do amor verdadeiro dormiu em paz, sabendo que haviam encontrado seu lugar no mundo. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.